Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados de hoje são muito especiais. A gente tem a alegria de receber um casal, é um casal de missionários. Eles têm formação nessa área de missiologia e vão compartilhar com a gente um pouquinho da história deles, das experiências e a importância de missões, né, no reino de Deus, como isso impacta e transforma a vida de pessoas. Então, eu tenho a alegria aqui de receber o pastor Gustavo José Chaves e a sua esposa, Mariane Xavier. Sejam muito bem-vindos ao programa Entrevista. É uma alegria tê-los aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Para nós também é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Michele. O prazer te conhecer aqui através deste meio. Muito bem. Então, já para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui, quem está antenado e prestando bastante atenção no episódio de hoje, a gente percebe que o Gustavo ele tem um sotaque diferente. Fala mais um pouquinho, Gustavo, para que os nossos ouvintes entendam um pouco da sua origem. Então, conta para nós, você é de outra nacionalidade, explica como que foi a sua história com Jesus, seu encontro pessoal com Jesus, ao ponto dele chamá-lo para se tornar um missionário e ter uma atuação tão importante nessa área de missões. Muito bem, eu sou nordestino da Argentina, né? Nasci na Argentina no ano de 1970 e vivi todo esse tempo no norte, numa cidade que se chama Resistência, a capital de um estado do nordeste da Argentina, né? E eu me criei como uma pessoa católica. Meus pais me levaram, fizeram a primeira comunhão, catecismo, primeira comunhão e confirmação, essas coisas, né? Mas o meu interior sempre houve um vazio espiritual, um vazio de conhecer algo mais, o que era a vida, se a vida era só isso, né? Nascer, seguramente um dia formar uma família, casar e depois morrer, né? Então, essa era sempre minha dúvida, minha incógnita. Até que um vizinho meu, que a gente jogava um esporte junto, um esporte que jogávamos de muito pequeno, diferentes esportes, sempre gostei dos esportes, e um vizinho meu que pertencia à nossa denominação, a Igreja de Deus, lá na Argentina, ele começou a compartilhar o evangelho para mim. Eu me lembro que todo um Natal de ano de 85 para mais ou menos essa data de 85 até para 86, ele começou a compartilhar o evangelho. Ele era evangélico, ele estava um pouco afastado, mas ele tinha voltado a Jesus, tinha mais ou menos minha idade, 14, 15 anos, e me pregou durante 2 anos. Mas esse Natal eu me lembro muito bem, porque passamos juntos e também ele continuou pregando a palavra de Deus toda a madrugada. Mas mesmo assim o meu coração estava ainda resistente, estava duro, até que em outubro mais ou menos ele ia para minha casa me buscar, né? E nunca eu sempre estava ocupado, eu estava praticando um esporte, eu estava vendo um jogo, eu estava em outra coisa. E aí um dia eu falei, tá bom, para que ele me deixe de incomodar, então vou para a igreja. Né? Até a insistência valeu a pena. Sim, 2 anos, né? Desde os 14 até os 16, falando. Sim. Mais ou menos foi em novembro. E aí pude ir na igreja. Eu não entendi muito bem, de fato não me lembro a pregação, mas o único que eu vi é que percebia um ambiente diferente, um grupo de pessoas, de jovens diferentes. E aí eu comecei a gostar, e já no segundo segundo domingo, eu recebi ao Senhor como meu Salvador. E a partir dali, praticamente, eu ia buscar meu colega para ir mais cedo para a igreja. Então, e aí foi um tempo muito especial na nossa igreja, muita gente convertendo-se, muita gente vindo aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Talvez no contexto
depois da Guerra da Malvinas, do 82, né, a igreja evangélica em geral na Argentina começou a crescer, né? Então, no meio desse movimento, há pouco tempo, né, 3 ou 4 anos depois, é que eu pude receber ao Senhor Jesus Cristo. Obviamente tinha uma visão errada do que era o evangelho. Quando eu perguntava para meus pais, falava, não, eles não gostam da Virgem, isso é o que me falava, né, da Virgem Maria. Mas, obviamente, vendo a palavra, pude perceber que não é nada disso, e pude ter um encontro pessoal com o Senhor e segui-lo, né? Então, imediatamente disso, começou o amor pelas missões também, né? Porque nas quartas-feiras a nossa igreja tinha um departamento de missões e meu pai espiritual me levou para esse. Já ainda eu não sabia nem orar por mim, nem sequer pela minha família, mas o meu pai espiritual já me levou para orar pelos países, pelas nações. Então, para mim, falar de missões é algo natural. Eu não consigo conceber um crente, uma igreja ou um pastor que não entenda o chamado de Deus para todos os povos, a todas as nações, né? Até que uma das conferências missionárias, Deus falou diretamente comigo, né, o meu coração, a minha vida, que simplesmente ele disse que eu não ia ficar na Argentina. Então, eu tinha 17 anos, 18 anos, e eu não tinha ideia, eu pensei que era coisa minha, da minha cabeça, talvez da emoção de uma conferência missionária e tal, mas de fato isso foi cumprindo-se na minha vida, como vamos estar falando mais na frente. Então, o chamado para mim é algo que está na palavra do Senhor, que é um chamado para todos. Portanto, ide fazer discípulos não é para uma pessoa, é para toda a igreja. Muito Então, bem. dentro disso, eu sou parte da igreja, eu tenho que obedecer e que função eu tenho dentro dessa grande comissão que o Senhor nos deu a todos os que seguimos Ele, né? Perfeito. Então, basicamente, essa é a minha conversão e chamado. Agora eu quero conhecer a história da Mariane. Como foi seu caso? Oi. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né, do interior do Rio. Eu me converti com 14 anos. Na verdade, assim, eu já tinha um contato com a igreja, né? Minha família da minha mãe já ia a uma igreja evangélica. Então, a minha mãe começou a ir também. E às vezes nós acompanhávamos, né, a minha mãe nessas idas para a igreja, eu, minha irmã que também se converteu junto comigo. E um sábado à tarde, depois da gente ter passado um tempo na igreja, numa conferência que estava tendo, uma vizinha veio até a nossa casa e ali ela começou a conversar sobre os assuntos tratados ali e ela ali nos confrontou, né, com a palavra de Deus, e eu recebia Jesus ali na minha casa, assim, através da minha vizinha, né? E comecei a congregar na igreja, me envolvi bastante com os jovens da igreja, e com os 17 anos, né, eu recebi meu chamado missionário. Foi algo assim muito especial, porque eu estava muito envolvida na questão da evangelização, de visitas, de compartilhar com as pessoas. Nós fazíamos todo tipo de evangelismo, né, nas prisões, hospitais. E num domingo, né, uma tarde de domingo, nós recebemos a visita de um missionário, justamente, parecem coincidência, né, mas era um missionário da Argentina, que esteve pregando na minha igreja. E ele falava sobre a necessidade das nações, a necessidade de levar o evangelho. E ali Deus falou fortemente comigo, embora eu não entendesse bem toda essa dimensão do que significava ser um missionário, né? Na minha juventude e maturidade não entendia tudo, mas eu disse sim a Deus, né? E a partir dali o Senhor começou a encaminhar todo esse processo, né, de capacitação, de preparação. E eu comecei esse processo a partir dos 19 anos, né, quando eu já fui para o seminário, e aí cada vez o Senhor foi trazendo assim mais clareza sobre como era esse processo, né, de ser um missionário, uma missionária transcultural, levando a palavra de Deus, né? Então comecei esse trabalho, depois de toda a minha formação, eu fui missionária aqui na América Latina, né, no Peru e na Argentina. Então é mais ou menos isso.
Que legal conhecer um pouquinho da história de cada um. E é interessante que tem muitas similaridades, né, na história de vocês. Essa questão da juventude, tem várias coisas que a gente percebe que são similares mesmo. Bom, antes da gente continuar, é importante falar, né, que eles têm uma formação muito rica e ampla nessa área de missões. O pastor Gustavo, a gente já tinha comentado que ele é argentino, ele contou um pouquinho da origem dele, mestre em missiologia, é doutor em ministério pelo Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Atualmente atua como diretor do Centro de Treinamento Missionário da Igreja de Deus no Brasil. Já a Mariane é teóloga, especialista em missiologia, mestre em estudos interdisciplinares da missão integral e estudante, atualmente é estudante de antropologia social. Ainda é? Tá como estudante? Continua estudando? Sim, sim. É estudante de antropologia social e cultural da UNED, o que mostra como eles se dedicam e estudam, né, até hoje, estão sempre se atualizando, porque a Mariana, inclusive, atualmente atua como diretora da Agência de Cooperação Missionária e também de Envio Missionário da Igreja de Deus no Brasil. Então, que legal, né? Saber um pouquinho dessa atuação de vocês, né? Pode falar, pastor Gustavo. Também ela acaba de lançar o seu livro agora em dezembro, né? Seu primeiro livro sobre a imigração, né? Acho Muito que depois bem. ela vai comentar também. Tem aqui essa informação. Autora do livro Filhos do Outro Lado, Imigração e Cidadania à luz das Escrituras? Isso. Uhum. Muito bem. Então, assim, a gente tem um casal muito especial, né, com toda essa formação e que tem dedicado a vida, né, para missões. Então, você que está chegando agora, ouça a primeira parte da entrevista, que eles comentaram um pouquinho como que foi, né, esse chamado missionário, mas hoje a gente vai conhecer mais da história deles, né? Como que eles se conheceram e como Deus uniu a vida dos dois no mesmo propósito para servir e para atuar em missões. Quem que vai começar a contar essa história? Como que foi o encontro de vocês? Eu mesmo. Esta escola na qual estamos atualmente como diretores, eu estou como diretor, é uma escola que serve para toda a América Latina, mas a gente já trabalhou aqui em outras funções antes de ser diretores, né? Antes de ir ao campo, à Espanha, que tivemos mais tempo, né? Então, a Mariane fez parte do começo desta escola, que eu estou aqui, junto com o fundador, o missionário John Reis, que é dos Estados Unidos, né? E ela já trabalhava aqui naquela época, estamos falando já quase muito tempo atrás, né? Do ano mais ou menos 90, já estava funcionando esta escola, e em uma dessas conferências que a minha igreja local realizava e que eu fazia parte da organização e tudo isso, também visitando igrejas, e também eu fiz parte dos departamentos de jovens, diferentes atividades juvenis, evangelismo também, e de divulgação, mobilização de missões no meu país, no norte. Numa dessas conferências a gente convidou a Mariane para poder estar falando sobre esta escola, né? Então, nessa conferência, lá em Resistência, norte da Argentina, nordeste da Argentina, a gente se conheceu, né? E aí a gente começou um período de amizade, de nos conhecer, objetivos, metas, né? Uma das coisas que ensinava muito a minha igreja é poder, antes de estabelecer a pessoa, 3 coisas importantes, né, na vida. Primeiro, que decisão vou tomar sobre Jesus, se vou segui-lo ou não. Depois disso, o que eu vou fazer com Jesus, em que área vou servir. Você é um médico servindo ao Senhor, você é um engenheiro, eu gosto muito de engenharia, você vai ser um engenheiro servindo ao Senhor no campo ou aqui na tua sociedade. Qual é a minha função dentro disso? Uma vez que eu sei isso, depois quem é a pessoa que eu vou compartilhar esse chamado que Deus tem para a minha vida. Então, a minha igreja fomentava muito o tema da amizade, do companheirismo, e conhecer a pessoa antes de abrir nosso coração para um relacionamento futuro e para toda a vida, né? Então, nesta conferência missionária, a gente se conheceu,
né? E aí começamos um relacionamento de amizade que durou, e amizade, namoro e noivado e casamento que durou 11 meses apenas, Uau! né? Então, a gente a gente a gente estava no ônibus vindo para aqui para conhecer a sua família. Ela me explicou algo interessante que na Argentina não se usa, que é o noivado, né? Lá a igreja, o pessoal que é crente namora para casar mesmo, e casa mesmo, não precisa um compromisso. Então, no ônibus, a gente ficou noivo, a gente recebeu as alianças de presente da minha irmã, e então nós viemos no ônibus e ela me explica a cultura está aqui. Então, no meio do ônibus, paramos uma parada, compramos uma Coca-Cola, umas batatas fritas Ruffles, e aí a gente ficou noivo no ônibus e oramos uns pelos outros e pelo futuro, né? Então aí Sim. chegamos ao Brasil, viram bastantes dificuldades. Nessa época não era comum que um estrangeiro casasse com uma pessoa do Brasil. Então Teresópolis, no Rio, cidade pequena, era difícil. Houveram muitas dificuldades, mas graças a Deus deu tudo certo. Dia 7 de fevereiro de 93 a gente casou. Agora já vai fazer mais de 33 anos. Né? Que Então, bonito. agradecemos ao Senhor por todo esse tempo. No meio disso nasceu a nossa filha Núbia, que hoje tem 28 anos, e que está nos ajudando aqui na escola de treinamento de missionários. Família toda envolvida. Agora, Mariane, como que foi depois, né, desse encontro de vocês e o casamento, um processo rápido, mas porque estava tudo alinhado dentro, né, daquilo que Deus planejava para cada um, tudo ali se encaixava. Como que foi depois essa experiência de vocês trabalharem juntos, né, com missões? Como começou tudo isso? Na verdade, a gente já vinha de histórias assim, né, de envolvimento com missões, especialmente o tema de conscientização missionária, né, que não havia o que nós temos hoje, né, a agência missionária. Então, aqui no Brasil, eu já estava envolvida com esse processo, né, desde que eu terminei a minha primeira formação, né, essa especialização em missões. Eu estava trabalhando com mobilização na igreja local, conscientização missionária. Tive uma experiência missionária com os indígenas no Peru, voltei para a minha igreja, trabalhei esse tempinho aqui nessa escola, e aí eu estava como missionária no Peru, perdão, na Argentina, quando a gente se conheceu. E Gustavo também, ele trabalhava nisso na igreja, que era com a mobilização, com a conscientização, com esse grupo de missões. Então, para nós, essa sempre foi uma linguagem muito assim, já praticamente assim, diária, né? A nossa paixão de estar orando, de estar informando, de estar fazendo um discipulado intencional com as pessoas para se envolverem com a tarefa missionária. Então, no momento que nós estávamos orando, pedindo direção a Deus sobre o casamento, né? Porque era tudo muito escasso, muito difícil, todas as situações, assim, eu digo economicamente falando. E a gente, então, casou aqui no Brasil, e ficamos aqui no Brasil, né? Para Gustavo, ele ficou 11 anos aqui no Brasil, antes que nós fôssemos para a Espanha como missionários, né? Então, a gente voltou, fomos trabalhar no Rio de Janeiro com a nossa denominação, e a gente já começou a sonhar, né, com essas questões de como nós podemos ajudar a nossa igreja a que ela tenha realmente uma visão missionária, que ela trabalhe bem na capacitação, bem no apoio, né, no levantamento de recursos. Aí nós trabalhávamos numa igreja local, num escritório de administrativo da igreja, mas, ao mesmo tempo, nós viajávamos aqui por toda a região sudeste, né, fazendo essa mobilização. Durante 6 anos, praticamente, a gente trabalhou só com isso aqui, até que nós viemos para São Paulo, outra vez aqui nessa escola, né, e pastoreando também aqui em São Paulo. E também, nesse período também, Gustavo, como pastor, também pôde desenvolver um trabalho junto com a igreja, de levar a igreja, né, como uma igreja missionária, uma igreja que apoiava, que ofertava. Então, assim, praticamente isso faz parte da nossa vida, né? A gente não sabe fazer outra coisa, né? A gente crê que esse foi um ponto muito importante, né, na nossa vida como família, o nosso amor e a convicção do nosso chamado,
e que nós tínhamos que só obedecer, né? Ao que Deus estava falando também em cada etapa da nossa vida. Primeiro no Rio, depois aqui em São Paulo, aliás, no Rio foram 5 anos, aqui 6 anos, e logo depois para a Espanha, que também a gente trabalhou como missionários, plantando igrejas na Espanha, mas também com a intenção de deixar uma igreja com visão missionária, uma igreja que estava também comprometida, né, em enviar recursos para a obra missionária. Né? Muito E bem. agora estamos aqui de volta, depois desses 12 anos na Espanha, outra vez trabalhando ainda nessa área. Né? E Gustavo já voltou em outra posição, é a posição de diretor da escola, eu também com o objetivo de organizar a agência da nossa igreja, coisa que a gente vinha sonhando há muitos anos, né, que a igreja tivesse sua própria agência, mas que tudo tivesse a visão, né? Não seria necessário a agência exatamente, mas como a gente conhece o nosso contexto, a gente optou por esse caminho de que era necessário uma agência denominacional para que a igreja se envolvesse mais com a questão missionária, né? Muito bem. Então, assim, isso é o nosso motivo de conversa, praticamente, né? Bom, nesta última parte da nossa entrevista, a gente quer saber um pouquinho mais da experiência que eles tiveram na Espanha. Porque o que que acontece? Eu acho que essa questão transcultural faz parte da história do Gustavo e da Mariane, gente. Porque eles falaram como que foi o encontro deles, o casamento, enfim. O Gustavo é argentino e a Mariane do Rio de Janeiro, brasileira, né? Então, os dois já tiveram uma experiência transcultural, digamos assim, porque ela foi missionária na Argentina e depois ele morou no Brasil. Só que daí surgiu uma oportunidade, Deus abriu uma porta para eles servirem na Espanha. Agora contem pra gente como que foi esse desafio como casal, né, de estar numa outra nação, continente europeu, que já foi berço da reforma protestante, mas que hoje vive um esfriamento do evangelho muito grande lá. Quais foram os desafios que vocês encontraram por lá? Bom, os desafios mesmos assim dos missionários, né? Nós já tínhamos bastante tempo assim, né? Como família, casados, né? Com a nossa filha estava com 6 anos. Então, os desafios mesmo era de conhecer a cultura. Nós estivemos trabalhando no norte da Espanha, na Catalunha, que fala também outro idioma, né, que é o catalão. É uma história toda de um povo dentro da Espanha, né? Então, exigiu da gente bastante empenho, né, em conhecer essa história, em aprender o idioma, que era novo. No meu caso também, né, aprender o espanhol melhor, eu digo me aprofundar na questão mesmo, né, do espanhol, aprender o catalão, aprender também como os espanhóis utilizam, né, esse idioma. Então foram esses desafios também com uma cosmovisão diferente a respeito de Deus, do universo, né, um contexto totalmente diferente do latino-americano. E nós tínhamos também, claro, o que nós queríamos fazer enquanto anunciar o evangelho. E, assim, fora da nossa expectativa, né, acabou chegando na igreja também muitas pessoas de diferentes culturas. Então, também fomos desafiados a trabalhar numa igreja multiétnica. E isso também era para nós um grande desafio, de conhecer essas culturas, pessoas da Europa do Leste, da África, da América Latina, e poder conduzir, né, essas pessoas tanto no sentido delas conhecerem a Deus e se desenvolverem na fé, como também de motivá-las, né, e capacitá-las para a evangelização do povo local. Eu creio que, sim, da minha parte, esses são os desafios que a gente enfrentou nesse período que a gente esteve trabalhando ali na Espanha. Pastor Gustavo, como que o senhor enxerga essa questão do cuidado com o missionário, esse cuidado missional, né? De que forma isso fortalece para que essas pessoas permaneçam na missão, ou a ausência disso, né, pode impactar a vida dessas pessoas, de famílias, né? No caso foi a família toda, né? Você, a esposa e a filha. Qual que é a relevância disso? Muito boa pergunta, né? Justamente foi o segundo, né?
nos motiva a visitar hoje missionários, já com toda a experiência que a gente adquiriu durante os anos, né, e visitar missionários e pastores que estão plantando igrejas, seja de qualquer lugar da América Latina, justamente porque nós não tivemos isso, né? Foi uma necessidade muito grande, né, disso. Sentimos realmente abandonados. Não significa que fomos abandonados. Esse foi o nosso sentimento. Obviamente que Deus não nos abandona, e sempre temos os amigos de toda a vida, da adolescência, da igreja, que sempre estiveram pendentes, orando e vendo por nossas necessidades também. Mas nós sentimos realmente a necessidade de poder, quando a gente teve a oportunidade agora de estar à frente, no caso Mariane, de uma agência de envio missionários, e eu de preparar missionários, então fazer uma ênfase nisso, né, no cuidado pastoral. Antigamente chamava cuidado pastoral, agora se chama cuidado integral do missionário, saúde, saúde mental, a educação dos filhos, né, das famílias que ficam, né, tudo esse aspecto que as pessoas muitas vezes não veem, né, vem só inclusive só o missionário homem que está lá, né, mas tem a esposa e tem os filhos. No caso, nós temos só uma filha. A nossa filha é produto realmente da diversidade cultural que existe hoje, né? Porque tem pai argentino, mãe brasileira. Aos 6 anos foi para a Catalunha, em Catalunha a escola é em catalão, né? E 2 matérias em inglês. Então ela já saiu falando, já se falava português em casa, e espanhol na igreja, catalão e inglês na escola, né? E agora ela estudou estudou na Alemanha, no nosso seminário. Então fala alemão também agora, então fala 5 idiomas por 28 anos. Então é produto da diversidade cultural que existe hoje no mundo. Então, cuidar, eu creio que o fundamental é entender que é necessário o que nós chamamos nas missões do autocuidado, né, do nosso devocional diário, da nossa comunhão com Deus, da leitura da palavra, de nos alimentar, né, porque nós, no campo você só dá, só se desgasta e você não se alimenta. Se você não tem essa disciplina de se autocuidar, de estar em comunhão com Deus, de estar com a tua relação bem dinâmica, bem fresca com o Senhor, fortalecida, como Maria diz, realmente é muito difícil todo o demais, né? Então, precisa dos filhos dos missionários, que são chamados filhos de terceira cultura, né? Ainda que nós somos de 2 culturas diferentes, os filhos dos missionários chamam-se filhos da terceira cultura, porque é uma cultura peculiar, especial para os filhos, né? Que são, como eu disse, chamados de terceira cultura, seja missionários, seja empresários que trabalham em empresas multinacionais, ou seja, militares que trabalham em diferentes lugares. Eles são chamados os filhos, seja de 2 brasileiros ou de um argentino brasileiro, eles criam uma terceira cultura, que é a cultura dos filhos dos que estão trabalhando fora do seu próprio país ou contexto. Então, é fundamental que os pastores, nós acreditamos que a igreja local é a enviadora, a agência facilita o envio, mas a igreja local é o que envia, e o pastor, é necessário ter uma ligação com o pastor, que esse missionário saiba quem é seu pastor, quando ele está passando por tentações, por lutas, por desânimo, saber a quem ir, né? E esse é o pastor que fica na igreja local. Muito. E também saber quem é que vai a quem pedir socorro quando precisar, né? Nós hoje temos com Mariane criamos toda uma rede de profissionais que cuidam dos nossos missionários da nossa igreja. Temos psicólogos, temos pessoas que se dedicam só para o cuidado dos filhos dos missionários, temos nutricionistas,
temos médicos que, se precisa alguma emergência, obviamente que não se pode recetar nem fazer nenhuma consulta, mas pelo menos uma primeira entrevista com um médico se precisa. Todos esses profissionais são voluntários e treinados pela gente, né, para que possam desenvolver esse trabalho. Temos também pastores dos missionários e temos pastores dos filhos dos missionários e pastores e pessoas que cuidam da família dos missionários, das famílias dos que ficam. Por exemplo, uma carência muito grande que eu sentia é de quem cuidava dos meus pais. Nossos pais vão ficando velhos, né, e precisam de cuidados. E não só nós, graças a Deus, nossos pais, eu tenho outras irmãs que cuidaram deles, né, agora já não estão, mas já foram com o Senhor. Mas tem muitos missionários que os pais ficam doentes, não tem quem cuidar, tem que voltar do campo, deixando o trabalho pela metade. Então, tudo isso temos que zelar e cuidar, e faz parte do cuidado integral dos missionários. Olha, quanta coisa importante, né? Que, assim, precioso esse trabalho que vocês desenvolvem hoje, entendendo todas essas necessidades para realmente criar essa rede, né? Essa rede de apoio que vai permitir com que os missionários continuem atuando no campo. Bom, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi, assim, muito, muito, muito bom mesmo, né? Que aprendizado. Conhecer um pouquinho da história de cada um, esse trabalho que vocês têm feito há tantos anos nessa área de missões. E eu espero que vocês participem outras vezes da nossa programação. Foi uma alegria recebê-los. Nós que agradecemos, muito obrigada pelo convite, que Deus abençoe a todos aí, a todos os ouvintes, né? E que todos possam estar aí também implicados nessa missão, né? Muito obrigado mesmo, nós também estamos muito felizes também de lembrar momentos de há muito tempo atrás, né? É bom relembrar, né? Tem coisas que ficam. Gente, obrigado. Hoje a gente teve a alegria de receber esse casal querido, eles que são missionários, teólogos e têm um trabalho tão importante, uma atuação tão importante em missões. Eles são da denominação Igreja de Deus aqui no Brasil. Eles têm um centro de formação, tem uma agência missionária da denominação que tem tido esse olhar, né, esse cuidado integral para dar esse apoio que os missionários tanto precisam quando estão ainda mais fora do país, nessa experiência transcultural. Eu estou falando do querido pastor Gustavo José Chaves e de sua esposa Mariane Xavier. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Giovanni Henrique. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.